Pensa, né, Kelly? Muito bom. Seu marido já abracei, não vou abraçar de novo, não, porque... Gilbertinho é amigo nosso. O Gilberto é um cara que largou o pão que o povo comia, né? Mesmo assim, eles continuavam tendo fome. Aí Deus falou com ele, ele ficou por conta agora só do pão que o povo come, e não tem fome mais, né, Gilbertinho? Então, é uma benção. Então, é um homem de Deus. Eu creio que ele é conhecido da maioria de nós. Gilberto também é um homem muito obediente, muito sensível à voz de Deus. E Deus tem usado muito a vida dele no nosso contexto de vida de igreja, né, especificamente ali no Vigilato. Então, a gente está muito alegre de ele estar hoje aqui com a gente. A gente andou muito tempo junto também, né, nesse trabalho aqui do Caraíba. E Deus é bom, né, Gilberto? Porque uns caras igual a gente, assim, né? Conseguir Deus fazer tudo que tem feito, né? A gente sabe que só Deus, né? Amém. Vamos orar, irmãos? Depois vamos ficar à vontade aqui para eles usar o microfone e nos abençoar. Bondoso Deus e Pai, nós estamos muito alegres por essa oportunidade, pela casa do Gilberto estar aqui com a gente. Que o Senhor possa usar a vida do teu filho com autoridade, com intrepidez, para que ele realmente venha acrescentar uma palavra que venha do Senhor para nos fortalecer, para nos conduzir, para nos fazer mesmo ver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nos dias que virão. No nome de Jesus, nós os abençoamos e declaramos realmente que eles são bem-vindos, eles são parte dessa família, são frutos realmente de tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Muito obrigado pela vida deles, por essa família, no nome de Jesus. Amém. Eu quero dar os parabéns para essa igreja tão preciosa, né? Aniversário é sempre muito gostoso, né? É um tempo que a gente reflete. É um tempo de muita reflexão. Tem que ser, né, nas nossas vidas. Não pode ser só festa. Mas é um tempo que a gente olha para trás, vê como a gente tem vindo, construído a nossa vida, tudo aquilo que a gente tem empreendido, as coisas que têm dado certo ou não. Mas também é um momento para a gente sonhar, para a gente olhar para frente e sonhar sonhos novos em Deus. Então, eu quero declarar isso sobre a vida desse lugar. É muito gostoso estar aqui. Eu me sinto totalmente em família. Não parece que eu sou uma convidada. Incrível. Eu entro aqui na maior liberdade do mundo. É como se eu nunca tivesse saído. Mas eu sei, né, que a gente está em outro lugar, empreendendo forças numa outra congregação. Mas o Caraíba sempre vai fazer parte do nosso coração, da nossa história. A gente não pode desprezar as nossas histórias. Quanto que eu cresci, desde o Caraíba até agora, né? Quantas coisas nós vivemos já. Então é isso, eu queria declarar esse tempo sobre você. Parabéns para você, mas que seja um tempo, né, em que você reafirma diante de Deus todos os seus sonhos, amém? Tudo aquilo que vocês querem empreender como igreja, né? Porque a nossa vida tem que ser uma vida de frutos, de progresso no Senhor, amém? A gente não está aqui nessa terra e tão rápido, né? Somos peregrinos, uma fumaça aqui, rapidamente. A gente não sente que a gente está velho, a gente não sente que a gente envelhece. Incrível, né? Eu fico vendo as crianças, tanto que estão maiores, né? E grandes, e aí a gente olha no espelho e se vê tão bonita ainda e tão jovem. É incrível isso, né? Então eu me sinto muito jovem nesse lugar ainda. Mas é isso, parabéns para você, parabéns aos pastores desse lugar, né? Toda força, toda coragem sobre vocês. A gente está junto nos desafios, a gente está junto nessa bandeira Sal da Terra. Eu amo Sal da Terra. Eu tenho maior orgulho da nossa bandeira, eu tenho maior orgulho dos meus pastores, aqueles que fizeram história na minha vida. Aliás, nós fizemos uma dinâmica no curso Mulher Única domingo, e eu pequei, porque eu mandei todo mundo fazer e não fiz ainda. Porque eu mandei cada um, porque tem uma pergunta lá numa das lições que fala assim: quem foram as pessoas que foram boas influências, né, para você, no capítulo 1? Você lembra dessa tarefa? E aí a gente coloca lá, e a minha resposta foi que, fala mulheres, né? Na verdade, quem foram as mulheres? E eu falei que foram muitas. Minha mãe, algumas amigas e as minhas pastoras. E aí eu falei, vamos aproveitar essa oportunidade nesse dia, que se chama hoje, e mandar uma mensagem para essas pessoas. E falar o quanto, né? Eu não mandei mensagem para a Cri, nem para a Neneta, nem para a Jo. Mas vocês foram mulheres que foram influências muito positivas na minha vida. Viu? Muito. E ainda é. E ainda é. É por isso que eu não desisto nunca.
né, de estar correndo essa carreira proposta, porque eu sei, eu olho para a vida de vocês e sou realmente muito bem inspirada pela vida de vocês. Parabéns para você, Caraíba, Igreja Caraíba. Igreja Sal da Terra. Aleluia. Graças e paz, irmãos. Primeiro, antes da gente compartilhar a palavra, eu também quero agradecer o privilégio e dizer que eu me sinto assim muito honrado de poder compartilhar e repartir com vocês. E eu me lembro que a gente estava lá na Igreja Centro-Oeste, né? A gente estava reunido lá, se eu não estou enganado, o César morava na Irlanda, não é isso? E a gente estava lá reunido e foi onde a gente, então, planejou plantar essa igreja aqui no Caraíba. E enviando o pastor Paulo Júnior, né? Depois o Marcos, e eu lembro que essa igreja começou com portas fechadas. Por muito tempo ela foi trabalhada, não publicamente, né? E eu quero dizer uma coisa para vocês. Sem sombra de dúvida, a igreja do Caraíba, né? Ela é uma das igrejas, se não for a mais, está perto, porque a Centro-Oeste também é uma igreja que investiu bastante. Mas essa igreja foi uma igreja que mais enviou gente e plantou vidas de pessoas e semeou pessoas dentro do Ministério Sal da Terra. Então, assim, é uma igreja muito próspera, uma igreja muito abençoada. Enviou o Paulo Júnior, enviou o Marcos, depois me enviou o Marquinhos. Então, foram várias pessoas, eu nem me lembro todos, depois foi o Alfredo, enfim, Gilberto foi para Goiânia, depois retornou, e foi bênção. E a gente se sente muito honrado por isso, né? E quero dizer que o trabalho que essa igreja aqui faz, né, em termos de trabalho social, o trabalho que faz, por exemplo, no Jardim Célia, esse eu não cheguei a conhecer. Eu tive o privilégio de participar no trabalho lá no Shopping Park no início, fiz parte. Assim, a gente se sente muito honrado, porque é um trabalho assim digno de homens e mulheres realmente valorosos e que têm compreendido o reino de Deus e têm visto muito mais além daquilo que a gente consegue imaginar ou ver. E é essa palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje. Sabe, eu quero compartilhar muito sobre essa questão da nossa visão, do nosso olhar. Eu queria que você fizesse uma dinâmica aqui comigo. Eu queria que você olhasse assim ao redor dessa igreja, olhasse algumas pessoas, e você passasse o seu olho aí, onde você consegue olhar. Bom, eu quero te dizer que aquilo que a gente está conseguindo enxergar aqui, né? Isso aí não é tudo que Deus, na verdade, tem para nós. Então, a gente vai conseguir e a gente precisa ir além daquilo que sejam os nossos limites físicos. Eu quero desafiar essa igreja aqui, e a palavra que eu quero compartilhar é para a igreja. Mas a igreja não é uma instituição viva. Então, ela serve para as pessoas, para o corpo de liderança, para os membros. E naquilo que seja a sua particularidade, você receba isso como uma palavra de responsabilidade, uma palavra que você possa colocar dentro do seu coração e fazer com que essa palavra ela te incomode. Ela mexe com as suas entranhas. Uma das coisas mais tristes na vida de um ser humano é quando a gente começa, então, a ouvir coisas e aquilo que a gente ouve não faz mais sentido para nós. Sabe, Tiago, escrevendo a sua carta, ele diz assim, que o homem que ouve uma palavra, mas essa palavra não faz sentido para ele, essa palavra, então, já não vira uma ação, já não vira um complemento, já não vira uma providência, uma execução. Ele diz que é comparado ao homem que olha no espelho a sua imagem, e a hora que ele sai de frente do espelho, ele se esquece de quem ele era. Sabe, e eu tenho percebido que é muito fácil a gente se acomodar, nós seres humanos. É muito fácil a gente encontrar um lugar de segurança, um lugar onde a gente vive um certo conforto, uma zona de que nos poupe. Porque a nossa natureza é essa, e a nossa natureza vai sempre lutar contra essa natureza divina que está em nós, porque se essa natureza divina nos impulsiona, nos empurra,
e quer fazer com que a gente vá experimentar o novo, o desconhecido, ao contrário, essa natureza terrena, ela quer nos poupar. Ela quer nos poupar, ela quer nos proteger. É interessante porque eu estava meditando naquela passagem de Mateus, no capítulo 16, onde Jesus, ele chega para Pedro, num determinado momento, ele fala assim, quem que vocês pensam que eu sou? Ele falando para os seus discípulos. E os discípulos, então, através de Pedro, falou assim, o Senhor é o Cristo, enviado por Deus. E aí Jesus fala assim, bem-aventurado é você, Pedro, porque quem te disse isso não foi homem, não foi carne, mas quem te revelou isso foi Deus. E sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Ele diz, e eu darei as chaves dos céus para você, porque você é um homem bem-aventurado. Minutos depois, Jesus estava compartilhando a necessidade de morrer, de ir para a cruz e de fazer aquele sacrifício por nós. Pedro, naquele exato momento, minutos depois, chamou Jesus à parte e repreendeu Jesus, dizendo, Jesus, poupa-te, não faz isso. Não é isso que é o propósito do Senhor. E Jesus, olhando para ele, disse, afasta-te de mim, Satanás. Você tem sido pedra de tropeço para mim. Depois você medita nesse texto. Ao mesmo tempo que Jesus disse que ele era o Pedro, que ele daria as chaves dos céus, minutos depois Jesus disse que ele era pedra de tropeço. Isso significa que todos nós não estamos isentos da nossa vida a gente se perder naquilo que seja a concepção da nossa fé, do nosso chamado e da nossa vocação. Se isso aconteceu com os apóstolos, se isso aconteceu com os discípulos que conviveram com Jesus, por que não aconteceria conosco? Por que por um momento sequer na nossa vida a gente não se esfriaria, a gente não se acomodaria e a gente buscaria a nossa própria proteção? E eu quero te dizer, esse sentimento não vai te levar a lugar nenhum, porque nós precisamos, de fato, entregar a nossa vida, nós precisamos dar a vida para esse reino. Nós precisamos dar a vida para Jesus. Nós precisamos fazer com que, através das nossas vidas, mais e mais pessoas sejam curadas e restauradas em nome de Cristo Jesus. Amém? Eu queria te pedir que você fechasse seus olhos. E você vai pegar a sua mão. E você vai colocar a sua mão sobre os seus olhos. Todos vocês. Eu queria que você fizesse isso. E você vai declarar sobre a sua vida. Você vai dizer... Você vai declarar que Deus é aquele que vai abrir os seus olhos e fazer com que você venha a enxergar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Diga comigo, Senhor, fala ao meu coração nessa noite. Ao tocar os meus olhos, eu quero declarar, Senhor, que todos eles serão abertos, em nome de Cristo Jesus. Eu conseguirei ver mais, muito mais além daquilo que eu tenho visto. Amém. Aleluia. Sendo você precisa abrir, mas a palavra de Deus diz lá em 2 Pedro capítulo 1 o seguinte. Pedro está escrevendo a sua carta e ele diz que nós já recebemos todas as coisas que são concernentes à vida. Está lá no versículo 3. Ele fala que tudo, pela providência de Deus, pela divindade, Deus deu através das grandíssimas, preciosas promessas, Ele nos deu toda a capacidade de viver e viver uma vida piedosa. Mas aí Pedro vai discorrer na sua carta, e no versículo 9 ele diz o seguinte, que se nós não formos frutíferos, e se nós não colocarmos isso em prática, se nós não conseguirmos viver isso de maneira poderosa na nossa vida, a gente vai ser como pessoas que enxergam só de perto. A gente vai viver um certo problema de míopes. Nós vamos ser míopes. Nós vamos só enxergar algumas coisas, mas ao longe, nós não vamos conseguir ver, nós não vamos conseguir imaginar coisa alguma. E ele diz, é preciso então que a gente avance para isso, é preciso que a gente então cresça para isso. E o que eu quero compartilhar com vocês tem tudo a ver com visão. Hoje eu vou falar muito sobre visão, sobre termos os nossos olhos abertos, sobre essa igreja compreender que esse lugar aqui, ele está num curto prazo, e esse lugar aqui está se esvaidecendo.
vocês vão para outro lugar, muito melhor, muito maior, porque essa igreja aqui vai romper, vai crescer cada vez mais, e vai evangelizar mais pessoas, e vai fortalecer mais o corpo de liderança, e vocês vão romper, em nome de Cristo Jesus, como igreja. E cada vez mais se fortalecer como corpo, como relação, como intimidade uns com os outros. Sabe, o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele estava indo no caminho de Damasco, e Jesus Cristo, então, se encontra com aquele homem. E a Bíblia diz que, na medida que Jesus foi conversando com aquele homem, ele caiu no chão, e ele, então, ficou cego naquele exato momento. Aqueles homens que estavam com ele ouviram as coisas, não discerniram aquilo que estava acontecendo entre Jesus e Paulo. E até então ele chamava Saulo. Então aqueles homens ajudaram Saulo. Saulo entrou na cidade de Damasco. Jesus, por revelação, falou ao coração de Ananias, que era um homem de Deus, que ele fosse na rua tal, na casa tal, que ele procurasse Saulo e que ele orasse por Saulo. Saulo era um homem que perseguia a igreja, mas um homem temente a Deus. Um homem que tentava fazer tudo certo. Mas não adianta a gente fazer tudo certo. Às vezes a gente, no âmbito, no desejo de fazer tudo certo, a gente não está fazendo a vontade de Deus. E Jesus disse para que ele ficasse em jejum e ficasse orando, e Paulo então ficou 3 dias sem comer, sem beber, aguardando aquilo que era a revelação de Deus para a vida dele. E ele estava completamente cego. E a Bíblia diz que Ananias achou aquela casa. Ele estava apreensivo naquele momento, porque ele sabia que Paulo era um perseguidor da igreja, mas Jesus disse para Ananias: você não se preocupe, você vai lá orar por ele. E Ananias chegou então na casa e disse: quem que é Saulo? E ele se apresentou e ele falou assim: eu vim cá dizer para você que você é um vaso escolhido do Senhor. E o Senhor tem uma obra na sua vida. E naquele momento então a Bíblia diz que Paulo foi cheio do Espírito Santo de Deus. E dos seus olhos caíram como escamas. E Paulo começou a enxergar novamente. Eu quero dizer para vocês que, a partir disso, a vida de Paulo foi completamente transformada. A nossa vida não pode ser a mesma a partir do momento que a gente se encontra em Jesus. A nossa vida precisa ser sempre uma autoavaliação daquilo que nós estamos vivendo. Sabe, eu tenho ficado incomodado muito com a minha vida. Todos os dias eu coloco a minha cabeça no travesseiro e tenho perguntado para Deus se as coisas que eu tenho feito, que eu tenho pensado, que eu tenho falado, que eu tenho praticado, se isso agrada ao Senhor. Nós não podemos acomodar na nossa vida, nós não podemos achar que aquilo que nós estamos vivendo está razoável, porque se a gente se conformar com razoável, nós vamos viver mediocremente na nossa vida, nós vamos viver a mediocridade do ser humano. Nós não podemos nos contentar com nós mesmos. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a gente precisa ficar inconformado com os valores desse mundo e a gente precisa buscar transformação do nosso entendimento, fazer com que em tudo os nossos pensamentos sejam trocados para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem como a gente fazer isso. E nas nossas relações, nós como igreja, nós como liderança, nós no nosso casamento, na nossa vida familiar, com os nossos amigos, na nossa escola, enfim, aonde nós estivermos, nós precisamos ir além, nós precisamos dar mais, nós precisamos ser usados por Deus, nós precisamos ser instrumentos de transformação e de cura nas mãos de Deus. Nós precisamos ser como o apóstolo Paulo foi, que uma vez perseguindo a igreja, uma vez matando as pessoas, prendendo as pessoas, hoje ele entendeu qual que era o propósito dele dentro do corpo de Cristo. Agora o perseguidor virou o perseguido. E nós precisamos, então, falar disso, nós precisamos viver isso. E Paulo começou a enxergar novamente. Só que não se iluda, porque isso que aconteceu com Paulo não foi só algo fisiológico. O que eu quero compartilhar com vocês hoje não tem nada a ver com só fisiologia. Não é a questão só de enxergarmos, porque quando Paulo teve seus olhos abertos, ele então escreve em Efésios, no capítulo 1, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em Efésios, capítulo 1, e a gente vai ler o verso 18. E ele diz: eu oro também, para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, as quais as riquezas da glória, da sua herança nos santos.
Paulo está dizendo que ele ora para os efésios para que os olhos do entendimento deles sejam abertos, para que eles venham entender, então, a vocação deles, e eles entendam a respeito de chamado, de propósito na vida deles. Irmãos, Deus quer fazer com que em tudo nossos olhos sejam abertos. Lá em Atos, no capítulo 17, falando sobre Paulo, quando Paulo lá visita a cidade, quando ele visita Atenas, a Bíblia diz que Deus se dará a conhecer. A Bíblia diz que Deus fará tudo por todos, e fará com que nem que se a gente tateando o ar, a gente possa encontrá-lo. Deus, ele se faz conhecido, e ele diz, ainda que você tateie o ar, ainda que você não esteja enxergando por um momento, que você esteja confuso na sua vida, você vai me achar, você vai tocar em mim, e você vai me achar. Lá no Salmo 119, o salmista diz o seguinte, verso 18, desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu enfim veja toda a sua lei, todos os seus mandamentos. E ele diz no verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E lá no verso 37 ele diz, desvia os meus olhos de contemplar a vaidade, e preserva a minha vida segundo a tua palavra. Sabe, irmãos? À medida que a gente se afasta de Deus, e que a gente está longe de Deus, nós tivemos as nossas visões e a nossa vida corrompida. Tudo aquilo que a gente consegue enxergar na perspectiva só natural. Por isso que a Bíblia diz que o homem sobrenatural é o homem que vai além, ele vê além. É o homem que discerne todas as coisas, é o homem que discerne as coisas que estão por trás das coisas naturais. E eu quero te dizer que, em nome de Cristo Jesus, hoje você vai embora ouvindo essa palavra, e você vai ser aquele que vai conseguir enxergar coisas na sua vida que você ainda nunca tinha enxergado. E Deus revelará coisas na sua vida, e você vai conseguir ver coisas que estão lá dentro do seu coração, coisas que estão lá enfiadas na sua alma, e que precisam ser enxergadas para que, enfim, você consiga discernir, para que você avance e você saia da condição que você está. Eu não estou dizendo aqui que você está parado, que você está cego. Pelo contrário, eu estou dizendo que, enfim, ainda que você esteja fazendo muitas coisas para o Senhor, ainda que você esteja vivendo uma vida totalmente dedicada ao Senhor, o Senhor vai te levar para lugares que você ainda não viu, coisas que você ainda não ouviu, e sentimentos que você ainda não sentiu, porque Deus é um Deus de andar para frente. Deus não permite com que as pessoas olhem para trás, por isso que Jesus disse, aquele que lança a mão no arado já não olha mais para trás, e se olhar para trás não é digno do reino de Deus. A mulher de Ló, ela olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal, e Deus disse para ela não olhar para trás. Olhar para trás significa que muitas vezes nós estamos saudocistas, nós estamos retrocedendo, nós estamos vivendo um sentimento de autoproteção, de guardar nós mesmos. E Deus quer que você fique livre desse sentimento da perda, de você achar que você é um sofredor, de que você é uma vítima, de que você foi vitimizado, que você foi ultrajado. Pelo contrário, ainda que você sofreu, Deus vai fazer com que em tudo você se fortaleça nele, que você encontre nele descanso, que você encontre nele forças. E Deus vai fazer muito mais do que você consegue imaginar ou ver com seus olhos naturais. Nós precisamos ir além. Sabe, quando Deus foi ordenar o rei Davi, Deus chegou para Samuel, que era um profeta, era um homem de Deus. E ele, então, mandou com que Samuel fosse lá encontrar, lá na casa de Jessé, com a família de Jessé. E ele disse, eu te mostrarei a pessoa que você precisa ordenar e ordená-la rei. A Bíblia diz que quando Samuel chegou na casa de Jessé, conversando com Jessé, perguntou, quem são seus filhos? E ele disse, meus filhos são 7. Ele falou, então eu queria que todos eles viessem aqui, que eu preciso vê-los. E a Bíblia diz que quando, na verdade, Samuel viu a Eliabe, que era o filho mais velho de Jessé, o seu coração ardeu e ele disse, é esse. É esse que eu vou ordenar rei. E Deus não permitiu com que ele ordenasse nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto, nem o sétimo.
e acabou todos os filhos. Então Samuel ficou confuso e perguntou para Jessé, acabou seus filhos? Ele falou, não, tem mais um ainda. É um pastor de ovelhas. Mas você quer que chame ele? Não, você pode chamar que eu preciso vê-lo. E é interessante porque a Bíblia diz o seguinte, está lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes à sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para aquilo que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor olha para aquilo que seja o seu coração. Samuel, que era um homem temente a Deus, num determinado momento, ia fazer a coisa errada. Eu quero te dizer que ainda que nós sejamos pessoas que oremos demais, que busquemos demais a Deus, de uma forma ou de outra nós perdemos a sensibilidade de ver coisas que Deus queria mostrar a nós. E nós precisamos buscar essa sensibilidade. Sabe, a visão, ela é um dos 5 sentidos que nós temos. Nós temos a audição, nós temos o paladar, nós temos o tato, nós temos a audição e nós temos o olfato. Eu não quero entrar no mérito que seja mais importante, mas eu quero te dizer que a visão é uma das coisas que mais complica a vida de um ser humano. Porque sem tato, se você vê, você consegue discernir coisas. Sem paladar, você ainda consegue vislumbrar coisas. Você pode não ter audição, mas você consegue ainda discernir coisas. Mas quando você perde a sua visão, porque a visão é um dos sentidos mais importantes que liga o nosso físico à nossa alma. É a visão que traduz todas as imagens. Eu estou estudando uma matéria na faculdade que chama fenomenologia, que é o estudo dos fenômenos. É interessante porque essa matéria diz que todas as coisas que serão construídas na nossa vida, naquilo que seja a nossa vida emocional, aquilo que seja o nosso psique, é uma construção a partir dos fenômenos que eu consigo experimentar. Não é só visão, mas também a visão. Eu quero te dizer que aquilo que você consegue ver, por isso que a Bíblia diz que o homem natural avalia as coisas pelo que vê, mas Deus avalia as coisas pelo coração. É preciso que a gente veja o sobrenatural de Deus e que a gente não se atente para as coisas que sejam naturais. Lá em Gênesis, no capítulo 3, você não precisa abrir, a Bíblia diz que estava Adão e Eva perante a árvore da vida, e diz assim, no verso 6, vendo a mulher aquela árvore que era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ela comeu. Eva foi enganada pelo aquilo que ela achou que era agradável aos seus olhos. Eva achou que aquele fruto era desejável porque ela viu, mas ela estava vendo simplesmente pelo lado natural das coisas. E Deus quer fazer com que você consiga enxergar as coisas pelo lado sobrenatural, subjetivo. Eu estou tendo uma experiência muito boa na minha vida. Eu tenho feito aconselhamentos lá na igreja, tenho feito acompanhamento com pessoas, e uma pessoa me ligou, uma pessoa que eu tinha feito acompanhamento com ela, com o marido dela, há muito tempo atrás, ela não era da igreja, e ela falou assim, você pode atender uma amiga minha que está com muita depressão, muitos problemas? Eu falei, posso. Né? E essa pessoa foi lá. E quando eu fui cumprimentá-la, né, e ninguém tinha me avisado nada, quando ela foi me cumprimentar, ela estendeu sua mão assim, e eu fui pegar a mão dela, e ela era totalmente cega. Ela é totalmente cega. E já tem mais ou menos 2 meses que eu tenho atendido essa pessoa lá na igreja. E para mim tem sido uma experiência muito boa, porque no início, para mim, foi assim, muito inusitado, porque você conversa com uma pessoa sabendo que ela não está te vendo. Mas é interessante porque a gente sempre trabalha na perspectiva daquilo que seja o visível. Mas hoje, eu tenho tentado convencer essa pessoa
de que ela consegue enxergar muito mais coisas que às vezes nós temos enxergado. Ela tem uma sensibilidade de ver coisas que nós não conseguimos ver. Então, para isso, ela é bem-aventurada. Ela não é uma mulher azarada. Ela não vive um infortúnio na vida. Ela só precisa descobrir agora aquilo que, de fato, Deus está revelando ao seu coração. Isso tem me edificado bastante. Porque ela tem crescido, ela tem se fortalecido. E cada vez mais, naquilo que seja a sua autoestima, naquilo que seja o seu valor como pessoa, ela tem entendido que os seus olhos naturais não são tão importantes como aquilo que ela consegue enxergar dentro das pessoas. E é isso que eu quero compartilhar com vocês em nome de Jesus. Deus quer fazer com que a gente enxergue de uma maneira diferente. Lá em Marcos, no capítulo 8, verso 22, a Bíblia diz que Jesus estava num povoado, estava numa cidade, e um homem pediu para ser curado. E eles levaram para Jesus um homem, e esse homem era cego. E a Bíblia diz que Jesus tirou esse homem da cidade, e naquele determinado lugar onde Jesus o tirou, Jesus cuspiu nos seus olhos, e Jesus impôs as mãos sobre os seus olhos, e orou por ele. E aquele homem começou a enxergar. E Jesus perguntou: o que você consegue ver? Aí ele abriu os olhos e disse: eu consigo ver os homens andando como árvores. Naquele exato momento, Jesus então tocou novamente nos olhos daquele homem, e a Bíblia diz que a partir daquele momento, ele começou a olhar e ver todas as coisas com nitidez. Se a gente entende que Jesus nunca falha, a gente fica pensando qual que é o propósito do qual a palavra de Deus diz que Jesus, na primeira vez que tocou, aquele homem só conseguiu enxergar de uma maneira. Porque Jesus não falha. Jesus era Deus. Jesus era onipotente, onipresente e onisciente. Não houve uma falha naquilo que era a cura de Jesus. Houve um propósito em tudo isso. E o propósito de tudo isso é para que a gente entenda que Cristo, muitas vezes, precisa fazer com que você enxergue a sua vida agora de uma maneira diferente. Não foi porque você encontrou a Cristo que você está conseguindo enxergar as coisas da maneira que Deus quer. E agora Cristo precisa de novo tocar na sua vida para que você tenha uma visão completamente diferente das coisas que você tem experimentado na sua vida. Talvez a forma com que você tem visto o seu casamento não te agrada. Mas Deus quer fazer com que você agora tenha uma nova visão daquilo que seja o seu casamento. Talvez a forma com que você tem visto o seu ministério não é essa a forma que Deus quer que você agora consiga e possa ver. Há uma passagem, eu queria que você abrisse, que está lá em 2 Reis, no capítulo 6. Essa passagem me edifica muito. E hoje eu quero que você, nesse aniversário, nessa festa, nessa comemoração, nesse culto de ação de graça, você pergunte para Deus, você peça para Deus, e você fale para Deus as coisas que você hoje não está conseguindo enxergar e que você desejaria ver de uma forma diferente. E que você tenha toda a sinceridade no seu coração e toda a abertura no seu coração de perguntar para Deus e dizer: Senhor, faça com que eu consiga enxergar as coisas que eu tenho enxergado na minha vida de uma maneira diferente. Porque talvez você tenha tentado convencer pessoas de que você está certo em certos aspectos. Talvez é porque você está ainda enxergando uma coisa que algumas pessoas não conseguem enxergar. Talvez é você que ainda está insistindo numa coisa que ninguém está vendo. Talvez você é que está vendo coisas que não existem. Talvez é você que não está conseguindo ver coisas que as outras pessoas estão vendo. Mas você precisa, então, agora, fazer com que essa sintonia e tudo aquilo que você consegue enxergar seja segundo a vontade de Deus, a revelação de Deus e o desejo de Deus para a sua vida, e não segundo aquilo que você consegue ver segundo a sua própria capacidade ou vontade. Não é o seu esforço,
não vai ser a sua concentração, não vai ser a sua capacidade que vai fazer com que você, contudo, veja alguma coisa diferente e consiga fazer alguma coisa diferente. Essa passagem que está lá em 2 Reis, no capítulo 6, é interessante que fala sobre Eliseu. Eliseu era um profeta de Deus. E a Bíblia diz que ele profetizava a respeito do reino de Israel. E o rei da Síria, ele estava armando guerra contra o reino de Israel. Ele então levantou guerra contra o reino de Israel. Mas todas as vezes que ele tentava fazer uma armadilha, todas as vezes que ele tentava fazer uma surpresa, acontecia algo que nunca dava certo e ele sempre estava frustrado naquilo que eram os seus planos. Então o rei da Síria perguntou: está alguém no meio de nós traindo a minha confiança? Ele desconfiou do seu exército. Ele diz: está alguém contando os meus planos para o rei de Israel? E aí um senhor lá, um servo dele, disse: não, eu sei quem é esse homem que traz toda a revelação e que conta para o rei de Israel todas as coisas. Esse homem chama Eliseu. Então o rei da Síria armou todo o seu exército com carros, carruagens, cavalos e disse: vamos cercar essa cidade de madrugada, de noite, e vamos tomar essa cidade, e eu quero que vocês capturem Eliseu, que vocês prendam Eliseu, porque ele tem sido o motivo da minha frustração, da minha derrota, do meu fracasso. E a Bíblia diz que então todo o exército sírio fez isso. E de madrugada, ao amanhecer, o moço, o servo de Eliseu, que estava olhando ao horizonte, viu todo aquele exército acampado, rodeado da cidade, e aquele moço ficou então muito trêmulo, ele ficou muito perturbado, e ele chegou para Eliseu e falou assim: nós todos seremos mortos, nós seremos presos, o Senhor será preso, o Senhor será morto. E Eliseu disse assim para ele: não se preocupe, não temas, maior é aqueles que estão conosco, do que daqueles que estão com o rei da Síria. E aí aquele servo falou: como? Eu não estou conseguindo enxergar. E a Bíblia diz que o Eliseu orou ao Senhor e disse: Senhor, abra os olhos desse homem e faça com que ele consiga enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E a palavra de Deus diz que então Deus abriu os olhos daquele moço e ele conseguiu enxergar todas as carros, todos os cavalos de fogo, todo o exército de Deus. Coisas que a gente não conseguia enxergar naturalmente, mas Deus fez com que ele conseguisse enxergar sobrenaturalmente. E aí Eliseu fez uma oração dizendo: Senhor, que o Senhor cegue e traga cegueira a todo o exército sírio. E a Bíblia diz que todo o exército sírio ficou cego. E você sabe o que eles fizeram? Deram as mãos para o exército sírio, e Eliseu se apresentou e disse: eu sei quem você está procurando e eu vou levá-los. E deu a mão para eles e levou eles para a cidade de Samaria. A hora que chegou no centro da cidade de Samaria, Eliseu então pediu para que Deus abrisse os olhos dos sírios. E Deus abriu os olhos dos sírios, no meio da cidade. E eles ficaram todos amedrontados. E aí o rei de Israel disse: é para nós matarmos todos eles, porque eles tinham ficado rodeados do exército de Israel. E aí Eliseu disse: não, o Senhor disse que não é para matar ninguém, mas é para a gente servir pão e água para eles e despedir deles. Isso significa que quando Deus faz com que você abra os seus olhos e você deixa de viver uma cegueira, Deus imediatamente te dará água e pão, como sustento na sua vida. De forma com que agora você, voltando para o seu lugar originário. Às vezes você pensa: mas eu não sou o sírio, eu não sou o exército inimigo. Eu quero te dizer que se Deus poupou aquele exército, porque Deus queria cumprir um propósito na vida de todos aqueles homens. E da mesma forma que Deus abriu os olhos daqueles homens e fez com que imediatamente aqueles homens fossem saciados da sua fome, fossem saciados daquilo que era a sua ira, o seu desejo de matança, porque quando eles chegaram, eles falaram que não ia mais guerrear contra o rei de Israel. Eu quero te dizer que Deus, na verdade, quer fazer com que agora, em tudo, quando Ele abrir os seus olhos,
e você conseguir enxergar muito mais que você está enxergando. As coisas que você tem clamado, as coisas que você inconscientemente não tem conseguido ver a respeito da sua vida. Porque muitas vezes há muitas pessoas muito frustradas, decepcionadas com você mesmo, tristes com a sua própria vida, achando que estão vivendo fracassos, achando que estão vivendo momentos de pura frustração. E eu quero te dizer, Deus fará com que em tudo você se recomponha, que você coma desse pão, que você beba dessa água. Porque dessa água é Jesus, é o Espírito, desse pão é Cristo. E você agora volte para a sua cidade, conseguindo enxergar e viver todo o propósito daquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, Jesus um dia disse que um cego não poderia guiar outro cego. Só há uma forma de nós vivermos uma vida onde a gente é útil para alguém. É se a gente consegue enxergar coisas que a gente pode ajudar essas pessoas. Porque se contudo a gente for confuso e a gente estiver cego em nós mesmos, a gente vai fazer com que essas pessoas também caiam, que essas pessoas também tropeçam. A Bíblia fala, irmãos, que em tudo, os olhos são como a janela da alma. Foi o próprio Jesus que disse que se os seus olhos forem bons, tudo aquilo que na sua vida será bom. Todas as coisas que você viver, todas as coisas que você pensar, todas as coisas que você elaborar, será bom. Mas se os seus olhos forem ruins, você já está em trevas. E com profundas trevas, você já está. Deus hoje quer abrir os nossos olhos, não só naturais, mas Deus quer fazer com que em tudo a gente compreenda. Quando João escreve as cartas a Apocalipse, ele escreve uma carta lá à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja famosa porque Jesus exorta essa igreja que ela não era nem fria e nem quente, mas ela era morna. Essa é a igreja que Jesus fala que eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com você. É interessante porque Jesus chega para essa igreja e diz, é preciso que vocês comprem colírios e pinguem nos seus olhos, para que vocês consigam enxergar. É preciso que vocês saiam dessa condição. E para encerrar aquilo que eu quero compartilhar com vocês, há uma promessa de Deus, que é muito mais que uma promessa, e que Paulo pegou essa promessa e traduziu lá em 1 Coríntios. Mas Paulo pegou aquilo que estava lá escrito em Isaías 64, e ele disse o seguinte, desde a antiguidade, vocês não ouviram, vocês não viram, vocês não perceberam, e nem com os olhos se viu, um Deus que está além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Isaías disse que Deus era tão bom, e que eles precisavam aguardar, porque eles não conseguiriam ver, eles não conseguiriam enxergar, e nem sentir tudo aquilo que Deus estava ainda preparando para aqueles que ele amava. E Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz isso. Mas como está escrito, e ele está trazendo essa reflexão de Isaías 64, ele diz, as coisas que o olho não viram, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou àqueles que o amam. Mas Deus nos tola, revelou pelo seu Espírito, o Espírito que penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas do mar. Até mesmo as profundezas da alma, até mesmo as profundezas do Senhor. Eu quero te dizer que os seus olhos ainda não conseguiram enxergar, mas você ainda vai enxergar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, porque aquilo que Deus começou a fazer na sua vida, Ele há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Deus que não vai terminar uma obra inacabada na sua vida. Então não se acomode, não pense que algumas coisas na sua vida está dessa forma e continuará dessa forma, porque não vai continuar dessa forma. Algumas coisas na sua vida passará por uma profunda revolução, profunda transformação, uma profunda mudança, porque assim Deus desejou, e Ele fará com que em tudo as coisas que tem feito com que você está cego, e que você está confuso, e que você não consegue enxergar ao longe, você vai conseguir enxergar, você vai conseguir ver muito mais além daquilo que você tem pedido ou imaginado.
Eu quero te dizer que o Senhor é bom. O Senhor é bom. E o Senhor fez com que em tudo a gente pudesse viver os sonhos dele. Nós não temos sonhos para realizar. Nós temos um sonho de Deus para cumprir. E quando a gente entende que agora eu estou cumprindo o sonho de Deus, eu entendo que a minha vida não mais me pertence, eu não vivo simplesmente pelo aquilo que eu consigo vivenciar no meu umbigo, na minha própria vontade, no meu próprio desejo. É preciso, então, que eu amplie as minhas tendas, que eu abra os meus olhos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Eu queria mais uma vez fazer uma oração e pedir para que, em tudo, os nossos olhos, tanto o seu como o meu, e que a gente possa sair daqui, impactado e saber que Deus fará com que muitas coisas na sua vida serão enxergadas de maneira diferente. E que depois você venha dar testemunho das coisas que você conseguiu ver e enxergar na sua vida, coisas que você ainda não estava vendo. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos ter um momento de oração. Senhor, eu quero, em nome de Cristo Jesus, declarar que o Espírito do Senhor está aqui. O Espírito do Senhor está aqui porque nós estamos nesse ambiente de liberdade. E aonde há liberdade, está o Espírito do Senhor. Vento dos quatro cantos sopra sobre esse lugar, sopra sobre as nossas vidas. E nos mostra, Pai, nos revela, Senhor, faz com que a gente possa enxergar e ver tudo aquilo que está à nossa frente, tudo aquilo que o Senhor deseja, que nós possamos prosseguir, que nós possamos não andar mais titubeando, que nós possamos, ó Pai, ser iluminados, ó Pai, com os olhos do entendimento, e que em tudo, Senhor, aonde eu pisar, ali será abençoado, ali será santo, ali será transformado, em nome de Cristo Jesus. Eu quero declarar, Senhor, que muitas pessoas aqui, Senhor, possam ser libertas das suas cegueiras, libertas, ó Pai, daquilo que elas não estão conseguindo enxergar ou ver. Eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus que o Senhor é aquele que fará com que a gente vá muito mais além e que nós tenhamos olhos de águia, Senhor, e que nós possamos ver mesmo, Senhor, a profundidade do Teu reino, e que nós possamos enxergar, Senhor, o valor que nós temos e aquilo que o Senhor ainda tem para nós e para todos nós e para essa igreja. Eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, que essa igreja, ela venha viver, Senhor, um momento de expansão, um momento onde, ó Pai, haja uma explosão, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que mais e mais pessoas se convertam nesse lugar e que haja uma transformação profunda. Abra os olhos dos líderes, ó Pai, e faça com que todos nós possamos ser pessoas que atraem, que evangelizam, que chamam, que convidam, ó Pai, que vive esse evangelho com todo prazer, com toda dedicação, com todo amor na nossa vida. E que em tudo, Senhor, nós possamos ter os olhos do Senhor e a gente possa ver muito mais além do que nós temos visto. Tira de nós, ó Pai, a comodidade, tira de nós a segurança, tira de nós a preguiça, tira de nós o comodismo, tira de nós, Senhor. E faça, Senhor, cada vez mais, que nós sejamos frutíferos, que nós sejamos, ó Pai, uma família que cada vez mais entende o seu propósito. Em nome de Cristo Jesus, nós abençoamos esse lugar, nós abençoamos, ó Pai, a vida das pessoas que frequentam esse lugar. E declaramos, vento dos quatro cantos, Senhor, sopra sobre esse lugar. Faça a sua diferença, e faça mesmo, Senhor, aqui tudo novo, a cada dia, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, viu, irmãos?